Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Marcela de Sociologia e hoje eu trago pra gente a aula número 2 sobre Karl Marx e vou trabalhar 3 conceitos: luta de classes, alienação, exploração e mais-valia. Antes da gente começar, eu tenho esse glossário aqui, que são alguns termos que a gente precisa entender para poder compreender melhor o assunto. Eu sei que tem mais palavras e elas estarão disponíveis no nosso material. Eu gostaria que vocês entendessem que trabalho vem de uma palavra que significava tortura, instrumento de tortura. Então, até a Idade Moderna, ela era vista como algo negativo e a partir da Idade Moderna começou a ser visto como algo positivo. Basicamente, trabalho é quando o ser humano transforma o meio natural para satisfazer necessidades humanas, tudo bem? Produção nada mais é do que o resultado concreto do trabalho e produtividade é a relação entre tempo e produção do seu trabalho. Eu também gostaria de falar sobre o materialismo histórico, que é uma das teorias, né, que o Marx tem, que nada mais é do que as condições materiais das pessoas é que vão ditar todos os aspectos da sua vida. Ou seja, sujeitos com maior condição econômica têm mais oportunidades do que aqueles que não têm condições econômicas. Então, os desprovidos de uma situação econômica favorável vão ter dificuldades de melhorar socialmente a sua vida, tá? Eu vou focar um pouquinho no trabalho, porque basicamente é o que a gente vai falar bastante. Então, o trabalho é quando o ser humano transforma o meio natural para satisfazer as necessidades humanas. Tudo bem? Primeiro tópico, então, é a luta de classes, tá? O Karl Marx ele foca bastante nesse termo e a gente vai falar sobre isso com alguns tópicos antes de chegar realmente à luta de classes. Gente, a ideia de classe social ela é bem ampla, complexa, tem divergência ainda? Tem, mas resumidamente nada mais é do que um grupo de pessoas que partilham de uma mesma situação econômica e também o mesmo tipo de acesso aos meios de produção. Para o nosso amigo Marx, o Karl Marx, tem duas classes, dominantes e dominadas. Basicamente, a raiz de todo conflito estaria na economia, enquanto o dominante tem mais, o dominado tem menos. Lembrando que o dominante, a raiz do conflito está na economia, mas ele também detém poder sobre política e sobre ideologias, tá? No capitalismo, a gente tem a burguesia e o proletário. Então, muitas vezes eu vou usar burguês como sinônimo de dominante, capitalista como sinônimo de dominante, trabalhador, empregado, proletário como sinônimo de dominado. Tudo bem? O status social e econômico de cada grupo ele é medido de acordo com a sua relação com a propriedade e os meios de produção. Então, o dominante ele tem muitas propriedades e ele detém o poder dos meios de produção e o dominado não detém isso. Então, como o dominado não tem propriedade e não tem meios de produção, ele precisa vender a sua força de trabalho para poder conseguir sobreviver e ter um salário. Cabe também ressaltar que sempre que os meios de produção mudam é quando há revoluções ou guerras, e aí a classe dominante também muda. Um exemplo é o sistema feudal, o meio de produção era agrícola, e aí a classe dominante era a nobreza e a dominada eram os servos. Houve a Revolução Industrial e outras guerras e revoluções também, onde mudou-se o meio de produção para um meio industrial e mudou também a classe dominante para a burguesia. Então, a luta de classes é um conceito que reflete o conflito entre dominados e dominantes, que começa no campo econômico, mas se estende a campos políticos e ideológicos, tá? O conflito vai acontecer porque os interesses são completamente contrários e não tem conciliação, são irreconciliáveis, tá? Para o Karl Marx, a história inteira da humanidade pode ser contada pela visão da luta de classes, tá? Que são a luta de classes são as tensões e relações de conflito entre dominantes e dominados. A mudança social ela vai ocorrer quando tem o choque desses dois polos opostos que têm interesses contrários e irreconciliáveis. Tudo bem? Pessoal, o próximo conceito então vai ser a alienação do trabalhador. Eu gosto muito dessa tirinha. E quando a gente fala de trabalho, o Marx ele tem uma visão de outro filósofo, de outro pensador chamado Hegel. Se eu errar o nome, me perdoem, pessoal. Eu tenho um pouquinho de problema com isso, tá? Então, o Marx ele reforça que o trabalho tem que ser fonte de liberdade e que no capitalismo isso não é obtido, porque o proletário ele produz para o outro, tá? E ele não tem posse do que ele produz para o burguês. Esse homem, esse ser humano, eu vou usar homem às vezes, mas eu quero dizer ser humano.
Esse ser humano, ele não escolhe o salário, não escolhe o ritmo de trabalho, não escolhe os seus horários, ele é comandado por forças externas. Quando ele transfere essas escolhas que deveriam ser dele, né, do proletário, para outro, a gente dá o nome de alienação. Ou seja, esse ser humano, ele fica alheio a ele mesmo e ele transfere para a burguesia o controle e a posse do seu trabalho. Por quê? Assim como Hegel, Karl Marx ele acredita que o trabalho é positivo para a condição humana, né? O trabalho ele vai te transformar em um ser humano, naquela condição de ser ser humano. Quando o proletário ele não trabalha para ele mesmo, e sim para quem tem os meios de produção, ele acaba ficando alienado, ou seja, ele entrega a outro as decisões sobre o seu próprio trabalho. Então, como o trabalho está ligado a essa coisa de ser humano, o Marx ele afirma que quando ele fica alheio ao trabalho, o trabalhador também fica alheio, ele também se aliena sobre a sua própria humanidade. Ele também diz que no capitalismo fica inviável uma igualdade, porque o trabalhador ele mais perde do que ele ganha, porque o burguês controla não só a força de trabalho, né, que é uma mercadoria a ser comprada com salário, mas também ele controla a posse do que o trabalhador produz. Dois conceitos importantes é reificação, que nada mais é do que coisificar o trabalhador, né? Que ele vira uma coisa que pode ser paga, que vira mercadoria, e o fetichismo da mercadoria, que é o processo em que a mercadoria ganha vida, tá? Onde as pessoas não são medidas por pessoas, e sim por mercadorias. Tudo bem? O nosso último conceito, ele é bem fácil de entender, é exploração e mais-valia. Além da alienação, deixar o trabalhador desumano, né, coisificar ele e deixar ele alheio às próprias decisões e posse do seu trabalho, a alienação também ela acaba fazendo com que o trabalhador seja explorado, tá? Que aqui essa exploração vai ter o nome de mais-valia. Então, alienado, o trabalhador não consegue ver a participação fundamental, que ele é a peça fundamental, dentro de todo o processo produtivo. Então, ele se torna mais vulnerável à exploração do burguês, que é quem detém os meios de produção, e aí essa exploração a gente chama de mais-valia. Resumidamente, mais-valia é a diferença entre o valor produzido pelo seu trabalho e o salário que você recebe de fato. Vamos supor que você produz numa empresa um certo valor de 5 mil reais por mês, mas de salário você recebe só 2. Esses 3 mil que estão faltando, né, vai pro bolso, né, do burguês, vai pro bolso do dono dos meios de produção, tudo bem? Então, a mais-valia, ela nada mais é do que o valor excedente que o seu trabalho produz, mas que você não recebe. Então, mais-valia é a diferença entre o valor produzido pelo trabalho e o salário que o trabalhador recebe de fato. Temos 2 tipos de mais-valia, absoluta e relativa. A mais-valia absoluta é quando aumenta as horas de trabalho e não aumenta o valor que você recebe. Aí o abismo entre o que você recebe e o valor que você produz é maior ainda. E também a gente tem a mais-valia relativa, que é mais comum hoje em dia, que é quando você aumenta a produtividade do trabalhador, quando você coloca mais tecnologia ou quando você organiza a rotina de trabalho. Essa organização de rotina de trabalho a gente pode ver no Taylorismo e no Fordismo. Tudo bem? Pessoal, essa é a nossa aula de hoje. A partir de agora é um resumo, tá? Pra gente poder sintetizar as ideias. Então, luta de classe é o conflito entre a classe dominante e a classe dominada que promovem as mudanças na história, tá? Conflito entre a classe dominada e a dominante tá além do econômico, apesar do econômico ser a raiz, e se estende aos campos políticos e ideológicos. Por quê? Por que esse conflito? Porque os interesses são totalmente contrários e não tem conversa, não dá para conciliar. Para o Marx, a história inteira da humanidade pode ser resumida nessa visão de luta de classes. Hoje é o burguês e o proletário, mas antes era o senhor de escravos e escravos. Antes era a nobreza e o servo. Na verdade, tem 4 etapas, eu lembro só de 3 nesse momento. Então, a história inteira da humanidade pode ser contada por essa visão da luta de classes, né? Que são as tensões, os conflitos entre dominantes e dominados. A mudança social ela ocorre quando tem o choque entre esses 2 polos, que ocorre através de guerras e revoluções. A alienação é quando o trabalhador ele fica alheio e de fora das decisões
e da posse sobre o seu próprio trabalho. Se ele está alheio ao seu trabalho, né, que deveria ser fonte de prazer, mas na verdade é só meio para o fim, ele fica ali suscetível à desumanização, ele fica desumanizado, que é a reificação, ele vira uma coisa e também ele fica suscetível, né, à mais-valia. A mais-valia nada mais é do que a exploração que o capitalista, né, que o burguês tem sobre o trabalhador. Já que o capitalista, ele se apropria, ele pega o excedente que é fruto do trabalho do proletário. Ou seja, a diferença entre o valor que o trabalhador produz e o valor que ele recebe de salário, né, essa diferença, na verdade, o capitalista pega para ele, tá bom? Pessoal, muito obrigada por me ouvir até agora, ver a minha aula.